Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 30 de março, quinta-feira, da quinta semana do tempo da Quaresma. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Caso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas, quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São João, que ele vem nos trazer uma reflexão sobre a nossa fidelidade a Deus, olhando para a aliança que Deus faz com o homem e também a sua palavra. Deus não deixa a humanidade desamparada, mas sempre nos coloca algo para segui-lo. O texto de hoje do Evangelho inicia com uma constatação de Jesus. Jesus diz que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E os judeus da época ficaram muito bravos com Jesus, Eles diziam: se até Abraão, os profetas morreram, como você pode dizer que quem ouve sua palavra não terá a morte, não verá, não conhecerá a morte? Mas Jesus Cristo então se mostra como verdadeiramente Filho de Deus. Aqui ele se revela como Filho de Deus. E os judeus não creem que Jesus o seja. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos comportamos como esses judeus? Jesus se revela a eles, muitas vezes Jesus se revela a nós e nós não aceitamos a palavra de Jesus, como aconteceu nesse Evangelho. Esses judeus não aceitaram a palavra de Jesus, mesmo sabendo das profecias, que viria o Messias, e que Jesus cumpria todos esses requisitos para ser o Messias, o Salvador enviado por Deus. Mesmo assim, eles não acreditaram. Quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e não aceitamos aquilo que o Senhor pede, e buscamos sempre aquilo que é da nossa vontade, e buscamos fazer sempre aquilo que nos agrada e não aquilo que agrada a Deus. Então muitas vezes nós nos comportamos, meus irmãos, como esses judeus, como os fariseus, como os mestres da lei na época de Jesus. Então, já nesse finalzinho de Quaresma, nós possamos aproveitar esse tempo que ainda nos resta para mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, que muitas vezes não estão de acordo com a vontade de Deus. Então que nós possamos nos esforçar, que nós possamos
sempre buscar essa presença do Senhor para mesmo uma conversão verdadeira do nosso coração. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima quinta-feira a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.